Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Começamos o segundo trimestre de 2025 no estudo da revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do trimestre: E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A primeira lição tem como assunto o Verbo que se tornou em carne. O texto áureo está em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos diz que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois com isso você ajuda o alcance dessa ministração a outras pessoas. Você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O primeiro tópico nos fala do Evangelho de João, sua autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, no capítulo 21, versículos 20 e 24. Ali não aparece o nome do apóstolo João, mas aparecem indicações de que ele teria sido seu autor. Também aparece essa informação nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões Verbo divino e a palavra que se fez carne ou o Verbo que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. O segundo item nos fala do propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome.
Por que João escreveu com este propósito? Alguns poderão imaginar. Na época que João escreve o seu evangelho, já no final do primeiro século, havia muitas heresias no meio da igreja. Uma delas era o chamado gnosticismo. O gnosticismo ensinava que Jesus não era nem perfeito Deus, nem perfeito homem. O gnosticismo, ele rejeitava, em parte, a divindade de Jesus. Então, para reagir a este movimento, o Evangelho de João foi escrito, tendo como objetivo levar as pessoas a entenderem que Jesus é Deus. Quando a Bíblia mostra Jesus como Filho de Deus, isso está apontando para a sua divindade, isso está mostrando que ele é perfeito Deus. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação deste evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, ele usa a palavra grega logos, que quer dizer verbo, palavra. Ele é a palavra encarnada. Quando o apóstolo João escolhe esta palavra grega para apresentar o verbo, ele está tomando como referência, como contexto, um conceito filosófico grego que era conhecido naquela época, o logos, que foi apresentado pelo filósofo Platão. Esse conceito filosófico significa palavra, razão, pensamento, princípio. É a razão que conhece as coisas, pensa os seres e diz o sentido e o significado delas. Então, no entendimento desse filósofo grego, logos foi a palavra que ele usou para definir aquilo que é fundamental para o conhecimento e a racionalidade. Na filosofia, portanto, conhecida naquela época, era um tema de debate, de reflexão e que servia para dizer: é a sabedoria, é o conhecimento que coloca o mundo em ordem. Pois bem, João utiliza esse conceito e essa palavra logos para apontar para quem? Para Jesus Cristo, querendo dizer que tudo que existe e o propósito de tudo que existe é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a razão de ser do mundo e de cada um de nós. Era isso que ele queria dizer quando utilizou essa palavra. O terceiro item, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda sua natureza humana. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Portanto, Jesus ele é mostrado como humano pelo fato de ele ter morrido por todos os seres humanos. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Poderemos dizer não só afirmadas, mas também reafirmadas e firmadas. Afinal, como gostamos de lembrar, o Evangelho de João foi escrito em resposta ao gnosticismo que estava contaminando o pensamento cristão naquela época. Segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro item, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu Evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo de Deus é no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, ele não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Na verdade, a palavra que nós traduzimos por no princípio, lá em Gênesis 1, Bereshit, não quer dizer simplesmente no começo, no princípio, mas ela também tem o significado de esse é o propósito, esse é o princípio. Foi por isso que tudo começou.
Então, esta palavra não traz somente uma questão de tempo, mas também de função, finalidade, propósito. É uma maneira de dizer: o mundo não surgiu por acaso. Há um propósito para ele ter surgido, para ter sido criado. E esse propósito é Deus. Deus quis assim. Da mesma maneira, quando João utiliza essa linha de pensamento aqui no começo do seu evangelho, ele está nos trazendo a seguinte mensagem nas entrelinhas: Deus veio a este mundo através do seu Filho porque ele quis, porque ele executou a sua vontade, porque tem um propósito, tem uma razão, e esta razão e propósito não fomos nós seres humanos que definimos, mas foi Deus quem definiu. O segundo item nos fala da natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo, ou seja, o Filho, é eterno. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, seria o A e o Z da nossa letra, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. O terceiro item, no princípio era o Verbo, conforme já referimos, no grego do Novo Testamento a palavra que se traduz por verbo é logos, significa palavra ou verbo. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Poderemos então colocar Jesus como sendo Deus transmitindo-se aos homens. Deus está num nível elevadíssimo que nós não podemos compreender, mas ele desce ao nosso nível através do Logos. Ele se manifesta de uma forma que nós podemos entender através do Logos, através de seu Filho, através de Jesus. Terceiro tópico, a encarnação do Verbo. Primeiro item, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Jesus é identificado por João como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. Essa dualidade está presente o tempo todo, não só no Evangelho de João, mas em outros trechos das Escrituras. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Poderíamos dar à palavra trevas um sentido mais amplo de caos, desordem, confusão, anarquia. Tudo aquilo que nós não gostaríamos de viver, tudo aquilo que não existe. Enquanto que a luz representa a ordem, representa o progresso, representa a noção do que existe de forma organizada. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Segundo item, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. A palavra que João utiliza aqui é deu-lhes o poder. No grego, dunamis, energia, capacidade, força. Então veja que é muito mais do que uma simples escolha. Ser filho de Deus não é simplesmente uma opção, mas é algo que vai dar o poder divino às nossas vidas. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade.
Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Cumprindo, então, o que Deus tinha falado no Antigo Testamento: eu vou chamar meu povo ao que não era meu povo. Chamarei de amada a quem não era amada. E alguns liam aquilo e imaginavam que se tratava a uma parcela do povo de Israel. Na verdade, Deus estava já anunciando que no futuro haveria povos que antes estavam excluídos da presença de Deus, mas que agora tinham a oportunidade de se encontrar com Deus. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O terceiro item, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Note que no contexto da filosofia grega, isso era tremendamente impactante. A filosofia grega entendia que a matéria, a carne, era algo ruim, era algo mau, era algo corrupto, algo que deveria ser evitado. Então, quando João está falando isso, ele está dizendo: o que é divino se tornou humano. Algo chocante para o pensamento filosófico grego na época. Afinal, eles concebiam a ideia daquilo que era divino, daquilo que era humano, daquilo que era material, corrompível, almejar a se tornar divino, almejar subir de nível, fazer um upgrade. Quando João está dizendo que o Verbo se fez carne, é como se ele estivesse propondo um upgrade ao contrário, algo tremendamente impensável pelos padrões filosóficos de pensamento da época. O termo verbo, possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história, ou seja, Deus, que está na eternidade, está num tempo que não é o nosso tempo, agora ele entra no nosso tempo. É importante então notar essa expressão, e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica o Verbo armou seu tabernáculo entre nós. O Verbo armou sua tenda entre nós. O Verbo armou sua barraca entre nós. Antes, Deus habitava, e de forma temporária, numa tenda montada pelo seu povo. Agora, ele reside entre nós. Representa a manifestação plena da presença divina no mundo. Deus pisou no nosso chão. Deus respirou o nosso ar. Deus comeu a nossa comida. Deus bebeu a nossa água. Deus viveu entre a gente. A grandiosidade dessa revelação é algo que para nós crentes dos dias de hoje, às vezes parece que se tornou banal, comum. Mas para as pessoas da época, ouvindo e lendo esses escritos de João, era algo terrível, algo chocante, algo totalmente fora dos seus padrões de pensamento. A conclusão desta introdução da lição, na verdade, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Aqui está, portanto, um resumo da nossa primeira lição deste novo trimestre, e o Verbo que se tornou em carne. E na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo deste segundo trimestre de 2025, na revista da Escola Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada. O nosso assunto do trimestre, Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. A nossa primeira lição tem como assunto Gálatas 1, a inconstância dos Gálatas.
O texto áureo está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A nossa leitura bíblica com todos está em Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 24. A verdade prática nos fala que os fundamentos da fé cristã são exclusivamente a morte vicária e a ressurreição do Filho de Deus. Nossos hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 258 e 273. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo, e assim você nos ajuda a entregar a mais pessoas a boa semente da Palavra de Deus. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.